Empate amargo. Flamengo fica no 0-0 contra o Cruzeiro e torcida perde a paciência. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. O Flamengo empatou contra um adversário direto na briga pelo título. Contra o Cruzeiro no Maracanã, o clube carioca não conseguiu ser eficiente e saiu vaiado do estádio. Samuel Lino, o jogador mais caro do clube, tem sido o mais cobrado. Vocês concordam? Ele deveria jogar mais pelo que foi gasto? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. Muito boa tarde, gente boa! Começando agora o Globo Esporte sextou, hein? Não é aquela sexta-feira, podia ser uma sexta mais animada para a torcida do Flamengo, né? 0-0 com o Cruzeiro no Maracanã, era o jogo mais esperado da rodada, o líder contra o terceiro. O jogo foi bom, o jogo entregou, aliás, quase tudo. Só faltou o gol. Quando a fervura baixa e corpo e cabeça esfriam, são só colegas de profissão. Bons amigos numa resenha. Nem parece que minutos antes se espremeram em campo por cada centímetro do gramado. Foi empolgante, quente e muita gente viu. 72.585 presentes, maior público em jogos de clubes no novo Maracanã. Recorde do ano no futebol brasileiro. Olha que festa linda! É o Brasileirão na sua plenitude. Flamengo e Cruzeiro foi do tipo imprevisível. Mudou de direção, de mãos e de humor. Várias vezes. Expectativa e frustração passaram a noite juntas, sem grito de gol e com gosto de quero mais. Satisfeitos por o ponto que obtuvimos, mas não felizes porque queríamos os 3. 2 de outubro de 2024. Felipe Luiz estreava como técnico do Flamengo num jogo decisivo. Era a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. 2 de outubro de 2025. Um ano depois, ele está ali, consolidado. Dessa vez é pelo Brasileiro. Uma partida com um jeitão de decisão. Acho que foi um prêmio viver um jogo desse nível hoje. Um jogo muito intenso, mas uma intensidade europeia e difícil. Difícil também é imaginar o 0-0 com Arrascaeta e Caio Jorge inseridos na história. Os principais goleadores do Brasileirão. Foram deles as melhores chances do primeiro tempo. Arrasca não alcançou por um triz a bola escorada do Samuel Lino. Arrascaeta se estica e a bola passa por ele. E cabeceou pertinho do gol do Cássio. Arrascaeta ganhando no jogo aéreo, cabeceou pro meio, pra dentro, ninguém fechou. Caio foi mais perigoso. O cruzamento veio limpo da esquerda. Caio bateu pro gol. Rossi, Christian, gira. Não finalizou bem. Lá vem Cruzeiro, lá vem o William, chute cruzado, Caio! O atacante comprovou que a fase do Rossi anda iluminada. Contra a segunda melhor defesa do campeonato, Felipe Luiz abriu mão de Pedro. Preferiu ter Carrascal, Plata e Lino. Talentosos, velozes, surpreendentes. O Flamengo até teve controle, mas só. A gente é um time que gosta mais de ficar com a bola, eles são um time que sai mais na velocidade. Controlamos bem eles por momento, às vezes escaparam em alguma jogada. E foi um grande jogo. Doeu no corpo e nos nervos. Foram 10 cartões amarelos e um vermelho. O Cruzeiro perdeu o William, expulso na reta final da partida. Expulso o lateral do Cruzeiro aos 37 do segundo tempo. Jogo grande, valioso. Lino ganhou pelo alto e Cássio se agigantou. Cássio, tapa na bola, salvando o Cruzeiro. Que defesa do Cássio! Matheus Pereira não deixou por menos. Teve boa chance, mas parou em Rossi. Caio Jorge também. Tentativa de tabela, Caio Jorge bateu pro gol, Rossi! Caio Jorge chutando, defesa de Agustin Rossi. Com Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro, tentativa de abafa. Não vingou. Acreditávamos que poderíamos ganhar, fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances. Eles também tiveram as suas chances, um jogo muito aberto. Infelizmente, não conseguimos
os pontos que precisávamos. Sempre é importante não perder e somar ponto. Ainda mais contra um rival direto. Nessa reta do ano, cada ponto é muito importante. Sorrindo, Vene Casagrande, sextou, né, Vene? Sextou após ver uma partidaça de um Campeonato Brasileiro, um jogo de altíssimo nível. De verdade, quem me acompanha aqui iria saber que as minhas canjicas iam estar de fora. Porque não tem como reclamar de um jogo como esse. A gente pôde ver duas grandes equipes fazendo um jogo de altíssimo nível. E é assim, com todo respeito, Fernandinha, o rubro-negro que está dizendo que foi frustrante não conhece o adversário, não estudou o Cruzeiro, não sabe como o Cruzeiro joga. Antes de falar do Flamengo, a gente precisa analisar que do outro lado tem um adversário. Estamos falando de um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, é uma equipe extremamente difícil de você jogar contra. E a gente pôde ver ontem como é difícil jogar contra. E o Flamengo não fez um jogo ruim, o Cruzeiro não fez um jogo ruim, muito pelo contrário, a gente viu a exibição de duas grandes equipes. Plano de jogo, como a gente gosta de dizer aqui, do Felipe Luiz sendo muito bem montado, o Leonardo Jardim também montando muito bem a equipe dele, então não tem como reclamar. Assim, todo mundo tem a sua opinião, eu vou aceitar, eu vou respeitar a opinião de todo mundo, mas a minha opinião é, eu não acho que não foi nem um pouco frustrante. Frustrante para quem não viu o gol, mas tudo bem, só faltou isso de fato nessa partida, que foi uma grande partida dentro do Maracanã, com recorde de público. Então assim, Fernandinha, te respondendo, eu estou extremamente feliz pelo que eu vi, como torcedor e como jornalista, porque a gente pôde ver, acompanhar uma das melhores partidas desse Campeonato Brasileiro. Então, levando em consideração o resultado, talvez o resultado tenha sido pior para o Cruzeiro, no ponto de vista da tabela, brigando por título. Agora, no plano de jogo, talvez o Leonardo Jardim tenha se saído melhor que o próprio Felipe Luiz. A gente pode debater aqui algumas decisões do Felipe Luiz. A escalação não foi errada. Eu vi muita gente criticando a escalação, deixando Pedro e até mesmo ele colocou o Bruno... Plata no ataque. Ele né? botou Plata no ataque e botou o Carrascal no time titular, na vaga do Pedro, até mesmo do Bruno Henrique. O plano de jogo deu certo, mas em determinado momento não estava dando mais certo. E aí eu acho que o Felipe Luiz demorou a fazer alterações na equipe. E quando fez as alterações, eu acho que ele errou. Porque ele botou o Bruno Henrique não centralizado, botou como ponta, poderia ter botado o Luiz Araújo e demorou a colocar o Pedro. O Pedro foi entrar nos minutos finais, se eu não me engano, 35 minutos do segundo tempo. Então, assim, acho que o Felipe Luiz ele poderia ter feito alterações mais rápido e alterações diferentes. Mas ele entende muito mais de futebol do que eu. E é muito fácil eu analisar agora pós-partida. Mas, de maneira geral, foi uma partidaça que a gente pôde ver no Maracanã. Para mim, o melhor em campo foi o Matheus Pereira. Jogou muito futebol. A gente pôde ver uma arte de futebol do Matheus Pereira. Jogou muita bola. Também do outro lado, do lado do Flamengo, gostei bastante do Rossi. Fez grandes defesas, justiça seja feita, fez uma defesaça. Gostei do Saúl, gostei do Jorginho, gostei do Arrascaeta, que jogou um pouquinho mais adiantado. Muita gente falando assim, ele jogou como meia. Não, acho que o Arrascaeta jogou muito mais como atacante na partida de ontem e o Carrascal fazendo um pouquinho mais de meia. Então, assim, é para o torcedor rubro-negro ficar feliz, porque o Flamengo continua líder do Campeonato Brasileiro, tem a melhor defesa, melhor ataque. Tá tudo normal. O problema foi ter perdido pontos pro Grêmio. Mas de forma geral, cara, não tem tempestade, não tem terra arrasada. Realmente a gente foi privilegiado de assistir um belíssimo jogo no Maracanã com dois treinadores, um que é europeu e o outro com a cultura totalmente europeia, que inclusive na coletiva ontem ele repetiu uma coisa que eu considero uma virtude, que é, eu copio mesmo. Se eu tiver que copiar o que é bom lá fora, eu vou copiar. E, obviamente, trazer isso para nossa realidade. Então, quando você olha a partida, o que eu falei ontem aqui? Se o Flamengo quiser causar dificuldades para o Cruzeiro, tem que fazer um gol logo no início. Se não fizer um gol no início, o Cruzeiro vai ficar confortável com o estilo de jogo dele, que é o quê? Dar a bola para o adversário, explorar a bola longa, e foi uma mexida muito importante do técnico Leonardo Jardim quando ele colocou o Matheus Henrique dentro do jogo como titular. Porque o Matheus Henrique preencheu o meio-campo. O meio-campo que tem Saúl, Jorginho, Arrascaeta, entre outros jogadores, ele geralmente vai ter o controle. Quando ele coloca o Matheus Henrique naquela posição ali, ele tira o controle do jogo do Flamengo. No primeiro tempo, para mim, o melhor em campo foi o Cruzeiro. No segundo tempo, o Flamengo conseguiu ser superior. Tanto é que as melhores oportunidades, as grandes chances criadas foram com o Cruzeiro no primeiro tempo. A bola longa no Caio Jorge, que é um cara que inferniza, mas acho que a defesa do Flamengo ontem fez um bom jogo. O Matheus Pereira é um recital jogando futebol. O Vini até citou que o Arrascaeta jogou mais próximo do ataque.
Na verdade, Vene, se a gente for reparar o Arrascaeta 2025, ele joga mais próximo do ataque. Ele é quase um segundo atacante. Ele é quase esse cara que joga ali ao lado. É porque ontem ele foi esse segundo atacante. Não foi quase, ele foi o segundo atacante. E o Matheus Pereira, o Matheus Pereira não, ele é um cara que volta para poder dar dinâmica. O Matheus Pereira é o cara que influencia no jogo. Não tô falando quem é melhor, quem é pior, tô falando sobre característica de jogo. Eu acho que o Cruzeiro se beneficiou mais disso, com esse meio-campo povoado, e conseguiu ser melhor no primeiro tempo pelo belo trabalho do Leonardo Jardim. No segundo tempo, eu vi um Flamengo melhor na partida, finalizou mais, criou mais oportunidades, obrigou o Cássio a fazer 2 defesas absurdas, tanto com a cabeçada do Sabolinho, depois com o pé também ele pega uma cara a cara do Plata. Enfim, eu acho que o Cássio também tá ali para isso, é um cara que brilha há muito tempo dentro do futebol brasileiro, e o flamenguista não tem que sair derrotado, não tem que sair triste, não tem que sair nada. Uma coisa muito interessante que o Vene citou não conhece o Cruzeiro. A coisa que mais me deixa triste no futebol hoje em dia é gente que só assiste o próprio time. E quando você assiste só o próprio time, a sua régua de cobrança ela vai ser completamente distorcida da realidade. Porque você não está assistindo o que os outros fazem. Você não está assistindo a dificuldade que é e quão bem treinado é um Cruzeiro da vida, é um Palmeiras e outras equipes que eu poderia citar aqui. Então o Cruzeiro ontem, ele demonstrou o que vinha demonstrando no campeonato inteiro, que é um jogo de encaixe sem a bola. Como o Flamengo não conseguiu abrir o placar, fez um primeiro tempo abaixo do que eu esperava naquele momento, o Cruzeiro conseguiu se aproveitar. No segundo tempo, o jogo virou. Tanto é que o Flamengo conseguiu ficar com 1 a mais, não conseguiu aproveitar, mas isso mostra que o Flamengo tinha mais volume, tinha mais pressão e, pra mim, fez um bom jogo no segundo tempo. Não aconteceu o gol. Cara, tantas coisas positivas pra gente tirar dessa situação, tantas coisas positivas pra gente tirar do nível do futebol brasileiro, como a gente se encontra num nível ótimo e a gente vê isso transparecido em Cruzeiro e Flamengo, que eu acho que a gente só tem que, entre aspas, comemorar como um amante do futebol, porque foi um grande jogo no Maracanã. Por exemplo, de qualidade de jogo, esse jogo foi melhor de assistir do que o 8-0 do Flamengo em cima do Vitória. Claro. Entende? De qualidade de você sentar à frente à TV e falar assim, nossa, vou assistir um bom futebol. Esse jogo foi muito melhor que o 8-0. Esse jogo foi muito melhor, por exemplo, que o Palmeiras 3-0 em cima do Vasco. Então, assim, não adianta o torcedor achar que o jogo não foi bom porque não teve gol. Ou porque o resultado foi ruim, porque não teve gol, o Flamengo empatou dentro de casa. Não, gente, o resultado foi justo. Eu e Pedrosa comentamos aqui, o Cruzeiro fez uma baita partida no primeiro tempo, foi melhor, concordo também. No segundo tempo, acho que o Flamengo foi melhor. Resultado extremamente justo, empate extremamente justo. Entendo a frustração de não ter visto o gol. Agora, a frustração por empate em cima com o Cruzeiro, não tem como a gente levar isso em consideração. Gente, o Cruzeiro hoje é um baita time. E a gente citou aqui o Felipe Luiz, tem que citar também o Leonardo Jardim. É um cara que conhece muito futebol. Ontem assisti a entrevista coletiva dele. Ele é igual o Felipe Luiz, fala de tática e tudo que ele falou é verdade. O Cruzeiro conseguiu 4 pontos em cima do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Qual equipe vai conseguir isso? Talvez o Santos, se vencer ou empatar novamente com o Flamengo, enfim. É muito difícil você também tirar ponto do Flamengo. Então, mérito do Cruzeiro, mérito do Flamengo, e o torcedor, seja do Flamengo, seja do Cruzeiro, tem que ficar muito feliz porque viu um grande jogo do Campeonato Brasileiro. E o que acontece num grande jogo, quando você não tem aquela euforia do gol? Gente, gol é muito gostoso, né? Sim. Gol é legal pra caramba. E aí a gente também entende o torcedor que, prefere o 8-0. Porque o torcedor, ele ama seu time e ele quer ver o time vencer. Não, eu também prefiro 8-0. É bom a beça, né? Eu só tô querendo dizer qualidade de jogo. Exato. Aí, quem paga ingresso quer ver o time ganhar. É isso. Agora, se você for olhar pela ótica do quão difícil se eu fosse um torcedor do Flamengo, do Cruzeiro e eu tivesse ido ao Maracanã ontem, eu estaria satisfeito. Talvez pode estar chateado porque queria ganhar. Todo mundo quer ganhar. Mas não pode estar frustrado, porque assim, a frustração ela vem de uma expectativa. E não pode achar que vai sempre achar que vai vencer. Ninguém vence sempre. E outra, a gente fala isso sempre aqui nesse programa. E aí é aquela questão de não é a terra arrasada. Porque do outro lado, a gente tem um time. E pra quem aí é torcedor do Flamengo e só assiste ao Flamengo, e tá tudo bem, que eu acho que a maioria só assiste o próprio time, né? Ou quem ama muito futebol. Mas quer comentar sobre tudo. Mas então comenta só sobre o próprio time. É isso. Que é mas não dá pra achar que é um absurdo um empate no Maracanã com o Cruzeiro. O Cruzeiro tá brigando também pelo título. O Cruzeiro é um time que tá poderoso demais. E nós avisamos aqui ontem nesse programa que é o encaixe, que pro Cruzeiro é o encaixe perfeito. O tipo de jogo que o Flamengo faz e o tipo de jogo que o Cruzeiro gosta que o adversário faça. Um jogo de muita transição rápida. Ele gosta que o time tenha um domínio e ele vai ter quase linhas altas dele. Falar nisso, foi um jogo de prancheta bem poderoso, hein, Pedrosa? E o Felipe Luiz falou da escolha do Plata. Ele disse que escolheu o Plata por uma questão
realmente de estratégia, até pelas linhas altas que o Cruzeiro joga, Pedrosa. Corretíssimo. Gente, o nível de intensidade que tava o jogo, se você coloca um jogador mais lento, que é o caso do Pedro, que é um cracaço, gente, eu já falei isso aqui 1000 vezes. O Pedro, como camisa 9, é um absurdo de jogador, ele é um craque. A gente já viu isso aí durante os últimos anos. Mas existem determinados jogos em que, se você pedir uma exigência física do Pedro, ele não vai te entregar. Ele não vai te entregar o que é necessário para fazer o trabalho sem bola. Ele não vai te entregar a velocidade em profundidade para você pegar um facão, para você pegar uma bola. Então ele colocar o Pedro aos 35 minutos quer dizer o quê? Opa! Eu acho que agora o jogo equilibrou, o Flamengo ficou com um a mais naquele momento também. Eu vou colocar o meu centroavante, porque pode ter uma bola aérea. Inclusive o Rodrigo Caio orienta o Pedro na beira de campo por conta da bola aérea. E eu preciso aqui do meu 9, porque se sobrar uma bolinha, ele vai cravar. Só que pro jogo inteiro, o Flamengo, se coloca o Pedro desde o início, na minha humilde visão, o Flamengo teria mais chance de perder ainda mais o controle do jogo. Sim. Porque seria -1 no setor defensivo, na fase defensiva, para poder ajudar e conseguir conter o Cruzeiro. Cara, a partida que o Fabrício Bruno fez ontem é um negócio absurdo, pô. O Djalma também é muito bom jogador, você tem o Lucas Silva, você tem o Romero, é um time muito qualificado, isso para não citar os principais jogadores, e tem tá? um ponto, Pedrosa. Ontem o Felipe Luiz na coletiva, ele mencionou um ponto que isso precisa também ser levado em consideração. Ele falou, o Cruzeiro é o time que mais joga em linha alta do Campeonato Então, Brasileiro. por isso ele escolheu o Plata. Exatamente, ou seja, isso exige demais dos atacantes. Então eu não acho que ele tenha errado ao não começar com o Felipe Luiz. Eu só acho... Pedro. É com o Pedro, exatamente. Eu só acho que ele demorou a colocar o Pedro. E quando ele colocou o Pedro, ele tirou os dois meias, o Arrascaeta e o Carrascal. E aí fica muito difícil a bola chegar. Mas ele também justificou isso, que foi cansaço físico. Então não dá para criticá-lo, tanto é que eu não comentei aqui em relação a isso. Agora, tem um ponto que aí eu concordo com muitos torcedores do Flamengo em relação à preocupação. O Flamengo não joga bem há muito tempo. E isso, de fato, é uma preocupação. Agora, o fato de não ter jogado tão bem contra o Cruzeiro, tem um adversário. Agora, o último grande jogo do Flamengo foi qual? Não tem. Foi o primeiro tempo contra o Estudiantes. Mas eu falei isso aqui semana passada. E aí eu concordo com quem se preocupa com isso. Não apenas analisar o jogo contra o Cruzeiro. Não dá para analisar só o jogo contra o Cruzeiro. Agora, o contexto do Flamengo, eu concordo que tem que ter essa preocupação. Mas, ô Vene, eu falei... o Flamengo jogou mal ontem? Não. Não é que eu jogou não acho mal. que jogou porque mal. eu acho que tem... Vou falar novamente o que eu já falei aqui. É por isso que eu tô falando. É uma régua que ela é irreal dentro do futebol, gente. Ela é uma régua irreal. O jogo do Flamengo ontem é bom. É bom. É bom. Só que não ganha. Mas não vai ganhar sempre. E não vai ganhar sempre. Aí que eu quero chegar. Mas tem 3 camadas aí. Tem chegar. 3 camadas. Eu falei isso aqui na semana passada sobre o jogo contra o Estudiantes e o jogo contra o Corinthians. Não, que foi só para tempo finalizar bom. minha linha de raciocínio. Fala. O problema do Flamengo, para esse torcedor entender, não foi ter empatado com o Cruzeiro, não foi ter empatado nem com o Vasco estava num bom momento, tanto é que o Vasco venceu esse Cruzeiro. Foi a única vitória dos últimos 15 jogos do Cruzeiro fora de casa. O problema do Flamengo foi ter empatado com o Grêmio dentro de casa. É isso que esse torcedor precisa entender. Porque o Flamengo fez um grande jogo contra o Grêmio, porém tomou um gol no finalzinho, não foi letal. Esse é o problema. Mas que acontece no futebol também, tá? Mas não é para acontecer tal como aconteceu contra o Grêmio. Vai acontecer. Pra quem quer ser campeão é ruim. Não é ruim. É isso. Pra o quem time quer ser que tá campeão é brigando ruim. por Mas título... esses elementos existem, gente. Por quê? Porque esses 2 pontos vão fazer falta lá na frente. Total. Então o problema não foi ter empatado com o Vasco, o problema não foi ter empatado com o Cruzeiro, que fez um bom jogo contra o Cruzeiro, isso precisa ser dito. O problema foi ter empatado com o Grêmio dentro de casa. Eu estou falando isso em relação ao Campeonato Brasileiro. E a Brasileiro. nível de adversário. A nível de adversário. Exato. Porque o Vasco também tem um nível parecido muito mais com o Grêmio do que com o Flamengo. Só que o Vasco é clássico. É clássico, é outra motivação, é Maracanã, tem muita coisa envolvida. O que eu me preocupo, por exemplo, se você for pegar a Libertadores do Flamengo, é decepcionante. A Libertadores do Flamengo, apesar de estar na semifinal, é decepcionante em relação a nível de bola jogada. O Flamengo não era para ter sofrido assim de forma alguma. Inclusive era para o Flamengo ter feito uma excelente fase de grupos e conseguido decidir os jogos dos segundos jogos dentro de casa. Esse é o ponto principal. No Campeonato Brasileiro, ninguém joga mais bola que o Flamengo. O Flamengo é o time, é o melhor mandante, é o melhor visitante, é o que faz mais gol, é o que toma menos gol. Que mais as pessoas querem do Flamengo? É isso. Então, assim, eu acho que precisa alinhar a expectativa. Concordo com o Vene de que perder pontos pro Grêmio dentro de casa, ainda mais na situação que o Grêmio está hoje, até deu uma melhorada pós-janela,
Mas, cara, não pode acontecer. Agora, de forma geral, eu acho que o torcedor do Flamengo, ou melhor, uma parte da torcida do Flamengo, tem uma régua irreal de futebol. É uma régua completamente irreal. Eu acho que hoje é grande minoria, brasileiro. de verdade, assim. Porque, assim, talvez rede social, mas aí não dá pra levar em consideração. A galera vaiou o Samuel Lino ontem. Não, velho. eu acho um absurdo. Vaiou Eu sou Samuel totalmente Lino. contra isso. E depois, quando apita o final, vaia. Que isso, cara? Eu até concordo que o Samuel Lino poderia estar rendendo mais, concordo com isso tudo. Agora, vaiar jogador depois de uma partidaça como essa do Flamengo, não dele, que eu acho que ele não fez um grande jogo. Porém, entretanto e todavia, ele fez uma jogada que poderia ter sido gol, só não foi gol porque o Cássio fez uma defesaça. Ele quase deu uma assistência também. E qual seria a análise? Que ele era craque. Decidiu o jogo. Não, aí sabe o que eu fazer? Vamos olhar o número aqui. Ele fez um gol, deu uma assistência. Pô, tá jogando muita bola. Porque as pessoas só gostam de analisar através de números. Não estão analisando desempenho. Mas eu concordo que ele poderia estar rendendo mais. Agora, vaiar jogador depois de uma partidaça do Flamengo, não digo dele, diante do Cruzeiro, que é um baita time, eu acho extremamente absurdo. Porém, não sou sommelier de torcedor. O torcedor pagou o ingresso, faz muito bem o que ele entender. Mas a minha opinião é, isso é errado. Não ajuda. Não ajuda em nada. Simplesmente não ajuda em nada. Não ajuda em E nada. outro ponto. O Samuel Lino tá pagando por um hype que criaram em cima dele. O Samuel Lino não chegou aqui falando que era o Messi. Ele não chegou aqui falando que era o Cristiano Ronaldo, que ele era o Neymar. Ele chegou aqui por uma cifra alta, porque é um jogador que veio do Atlético de Madrid, primeira prateleira do futebol europeu, e é um jogador que o Flamengo pagou 22 milhões de euros. Esse foi o valor mais ou menos, né? As pessoas colocaram esse hype nele. O garoto não tinha nem jogado. O garoto tinha feito 20 minutos contra o Atlético Mineiro, muito bons 20 minutos. Depois ele fez mais alguns bons jogos, jogou muito bem contra o Vitória e ele foi... Hoje, se ele tá sendo vaiado, é porque criaram uma expectativa, inclusive gente da imprensa, gente que é influenciador, gente que é comunicador, em cima de um garoto que ele não merecia isso. Um hype que, inclusive a própria seleção brasileira, foi ele vestir a camisa da seleção brasileira que ele foi convocado para do Flamengo, que ele foi convocado para a seleção brasileira. Ele tá passando exatamente pelo processo que o Vitor Roque passou no Isso Palmeiras. É uma sacanagem. Igualzinho. O calendário do Flamengo nesse mês de outubro aí, ó. Olha lá. Um beijo pro Oliver, que não é o Oliver do teste de fidelidade. Que saiu de férias, sabia disso? É mesmo? Rapaz. Estagiário de férias? Rapaz. Na minha época não tinha isso, não. Não, é um beijo Não pro tinha. Oliver. Não, mas isso são 10 dias. Não. Novembro o cara volta. Que isso? Oliver, vamos querer, hein? Olha aí, ó. É a geração Z, velho. Eles estão sendo forjados de outra forma. Pois é. E sobra pra quem? Pros milênios. É verdade. Olha aí, bota na tela. 2 de outubro já rolou, né? O Botafogo e Cruzeiro esse ontem empate. Botafogo é o Flamengo. Desculpa, gente. É o meu amor da minha vida, o fogão. Vai chegar no Campeonato Bota Brasileiro. lá. Cala a boca, Pedrosa. Não, esse duelo dia 15 aí é decisivo pro Caraca, Fogão. Pra quem briga pelo Quem título. perder tá fora, Vinícius. Mas relaxa. Eles têm um Vitinho, Pedrosa. E não. Vocês estão... Olha, o corte... Gente, cuidado Quem com o perder tá corte. fora. Faltam 2 meses pra acabar o ano. Cara, o Flamengo tem dois jogos importantes. Olha aqui no aí, ó. Brasileiro. Bahia, dia 5 do 10, já esse final de semana, fora de casa pro Flamengo. Aí tem uma data FIFA, aí vocês estão reparando, 10 dias, tem uma data FIFA, tá? O Flamengo não teve nenhum jogador convocado, então vai ser menos pior pro Flamengo. Na seleção brasileira, porque na ainda tem seleção. seleção uruguaia, que vai jogar bem longe também. É longe também? É longe Ah, também. longe o quê? Ah, Nada isso. igual a Ásia, hein? Nicarágua, talvez. Eu sei que é longe, a logística é horrível também. Aí tem o meu fogão recebendo o Flamengo no Newton Santos dia 15 de outubro. E depois aí o Flamengo com o Palmeiras, esse jogo no Maracanã no dia 19 de outubro, aniversário da minha filha. Dia 22 do 10, Libertadores, o Flamengo pega o Racing. Depois vem 25 contra o Fortaleza fora de casa. E mais uma vez o Racing aí pra definir a vaga pra ver quem vai pra final da Libertadores. Racing ou Flamengo. Essa é a agenda do Flamengo. Pesado, hein? Pô, são 7 jogos em 27 dias e 7 jogos decisivos, literalmente. Né? Tem o Palmeiras, que vai ser uma final antecipada, Sim. porque de fato é matematicamente falado. É isso. E tem o Racing, que realmente é pra garantir uma E vaga. com esse empate do Flamengo com o Cruzeiro, o Palmeiras, teoricamente, pode ficar na frente do Flamengo. Só depende dele. Sim. Porque tem mais vitórias se vencer o jogo atrasado, entendeu? Vamos colocar aqui a Alcilene Brito. Tá lá na Uruguai. Felipe Luiz comenta a fase de Samuel Lino no Flamengo e pede: espero que ele recupere a alegria de jogar. Após o empate sem gols entre Flamengo e Cruzeiro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Felipe Luiz foi questionado sobre o desempenho recente de Samuel Lino. Contratado com grande expectativa e considerado a maior aquisição da história do clube em termos financeiros, o atacante tem enfrentado um período de oscilação.
algo que o treinador considera natural, especialmente em um calendário tão exigente como o do futebol brasileiro. Durante a entrevista coletiva, Filipe Luís foi direto ao defender o jogador, destacando sua qualidade técnica e o esforço que vem empregando em campo, mesmo diante das adversidades. Para o técnico rubro-negro, é importante que o atacante não se deixe abalar pelas críticas e que consiga, o mais rápido possível, reencontrar sua alegria dentro de campo, algo que, segundo ele, é essencial para o bom desempenho de um jogador de características ofensivas. O Lino, todo mundo sabe da qualidade. Ele já demonstrou isso em diversas partidas. Aqui no Flamengo, todos os jogadores passam por momentos de oscilação, é absolutamente normal. No caso dele, a sequência de jogos foi muito intensa. O confronto pela Libertadores teve uma carga emocional e física enorme. E apenas 3 dias depois ele já estava em campo novamente, contra o Corinthians. É compreensível que ele tenha sentido fisicamente. Isso impacta diretamente no rendimento, afirmou Filipe Luís. Além do aspecto físico, o treinador destacou o estilo de jogo de Samuel Lino, que envolve constante tentativa de dribles e jogadas individuais. Filipe ressaltou que esse tipo de atleta, naturalmente, perde mais bolas do que outros jogadores exatamente por buscar o confronto direto com o adversário. Os dribladores são os que mais perdem a posse de bola, e isso é normal. Lino, Plata, Cebolinha, todos têm essa característica. Eles se arriscam no 1 contra 1, se expõem o tempo todo. Isso faz parte do jogo deles, continuou. No jogo contra o Cruzeiro, Filipe revelou que tentou explorar justamente essa característica de Lino, colocando-o em duelos individuais contra o lateral direito adversário, William. No entanto, o time mineiro adotou uma estratégia de dobrar a marcação, anulando o espaço e diminuindo as chances de Lino repetir as boas atuações de semanas anteriores. A gente sabia que o Cruzeiro dobraria a marcação. Mesmo assim, apostei no 1 contra 1 do Lino, contra o William, que é um jogador experiente, mas ele acabou não tendo a performance que vinha apresentando. Mesmo assim, sou eu que peço para ele ir para cima, tentar o drible. Quando ele consegue passar, nos dá uma vantagem enorme. Por isso, espero de verdade que ele não se abale com essa fase e que recupere a alegria de jogar futebol o quanto antes. Finalizou Filipe Luís. Um começo promissor e um momento de oscilação, Samuel Lino chegou ao Flamengo como a grande esperança para dar ainda mais poder ofensivo ao time. Desde os primeiros jogos, o atacante mostrou seu cartão de visitas: velocidade, habilidade nos dribles e participação efetiva em gols e assistências. Suas atuações renderam elogios não apenas da torcida, mas também da comissão técnica da seleção brasileira, tanto que o jogador chegou a ser convocado por Carlo Ancelotti para os últimos compromissos da data FIFA. Porém, com a maratona de jogos e a exigência técnica e física do futebol brasileiro, Lino começou a demonstrar sinais de desgaste. A última vez que balançou as redes pelo Flamengo foi no fim de agosto, e desde então seu desempenho caiu. No empate contra o Cruzeiro, Lino foi substituído na reta final do segundo tempo por Luiz Araújo, também com características ofensivas, mas com mais energia naquele momento. Cruzeiro pede respeito e valoriza ponto conquistado. Se por um lado o Flamengo lamentou não ter conquistado a vitória em casa, o Cruzeiro saiu do Maracanã com uma sensação de dever cumprido. Após a partida, o goleiro Cássio, um dos líderes do elenco mineiro, desabafou e pediu mais respeito ao time celeste, que vem sendo apontado por muitos como um azarão na briga pelo título do Brasileirão. Se você olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, quantos times conseguiram tirar 4 pontos do Flamengo? É uma equipe muito forte, muito competitiva, que vai brigar até o fim. E nós viemos aqui e lutamos muito. Tenho escutado muitas coisas, algumas até desrespeitosas com relação à nossa campanha. O Cruzeiro está disputando o campeonato contra 2 clubes que têm mantido elencos poderosos nos últimos 5, 6 anos. A gente merece mais respeito, disse o goleiro. Com o empate, o Cruzeiro chegou aos 51 pontos e se manteve na 3ª colocação, a 4 do Flamengo, que lidera a competição com 55. Além do Brasileirão, o time mineiro também segue vivo na Copa do Brasil, onde está na semifinal e enfrentará o Corinthians. Análise do jogo. Flamengo domina, mas não converte tratado
como uma verdadeira decisão por ambas as equipes, o duelo entre Flamengo e Cruzeiro foi bastante disputado, mas com um claro domínio territorial da equipe carioca. O rubro-negro teve mais posse de bola e criou mais chances de gol, mas pecou na finalização e na tomada de decisões no último terço do campo. O Cruzeiro, por sua vez, foi eficiente em sua proposta de jogo reativa, apostando na solidez defensiva e tentando explorar os contra-ataques. A partida, porém, acabou marcada não apenas pelo placar zerado, mas também pela atuação do árbitro Ramon Abatiabel, que foi duramente criticado por jogadores e comissão técnica do Flamengo. Felipe Luiz, Léo Ortiz e Saul criticam a arbitragem antes mesmo do apito inicial. Felipe Luiz já previa dificuldades com a arbitragem. Após a partida, não poupou críticas ao árbitro, afirmando que o estilo de condução do jogo prejudicou a fluidez da partida e atrapalhou o desempenho dos jogadores. Sempre optei por não falar de arbitragem, mas hoje é difícil não comentar. Quando saiu o nome do árbitro, já sabíamos que seria complicado. Durante o jogo, as decisões não foram uniformes. Em alguns lances ele dá cartão, em outros parecidos não. Isso confunde os jogadores, tira o ritmo da partida. Nós precisamos copiar os melhores árbitros do mundo, como os da Premier League. Lá o jogo flui muito mais, desabafou o treinador. Na zona mista, o zagueiro Léo Ortiz reforçou o discurso do técnico, pedindo uma padronização nos critérios de arbitragem ao longo do campeonato. Falar de arbitragem é sempre complicado, mas o que mais incomoda é a mudança de critérios. Isso atrapalha muito. O Cruzeiro também se sentiu prejudicado. Quando os dois times saem insatisfeitos, é um sinal de que algo está errado. Precisamos de mais uniformidade na forma de apitar, afirmou o defensor. Já o espanhol Saul, ainda em processo de adaptação ao futebol brasileiro, demonstrou incômodo com a constante paralisação do jogo. Segundo ele, tentou dialogar com o árbitro para dar mais dinâmica à partida, mas não teve sucesso. Falei com ele que o mais importante era dar fluidez ao jogo, mas ele parava o tempo todo. Distribuía cartões por faltas táticas que poderiam ser ignoradas. Isso tira o ritmo. Infelizmente, não conseguimos vencer jogando em casa. Agora é virar a chave e pensar na próxima rodada, lamentou. Próximos desafios após o empate frustrante diante de sua torcida, o Flamengo já tem um novo desafio pelo Brasileirão. No próximo domingo, 05, a equipe enfrentará o Bahia às 18h30 na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto promete ser mais um teste para a solidez emocional do time, especialmente para jogadores como Samuel Lino, que buscam retomar a confiança e reencontrar o bom futebol. Enquanto isso, Felipe Luiz segue o trabalho para manter o elenco unido e focado na reta final da temporada. Com o Brasileirão em aberto e um elenco recheado de opções, o Flamengo ainda sonha em levantar a taça, mas sabe que para isso, cada ponto e cada atuação precisa ser valorizada ao máximo.